E aí, professor? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nossa aula, como a gente combinou semana passada, hoje vai ser sobre a segunda lei de Ohm, né? Uma aula que eu tinha pulado. E agora nós vamos trabalhar a segunda lei de Ohm e vocês vão ver como é bem tranquila essa aula aqui, tá? Então, vamos começar a nossa aulinha. Então, a nossa aula vai ser o seguinte, ó. Nós havíamos estudado, tá, anteriormente, a primeira lei de Ohm, e a primeira lei de Ohm, resumidamente, é isso aqui, ó. A DDP de um circuito elétrico ela é igual à resistência do circuito vezes a corrente elétrica do circuito. Então, isso aqui foi o que nós havíamos estudado em aulas anteriores, tá? Inclusive, está utilizando essa definição para entender melhor como que funcionam as relações no circuito elétrico. A gente viu na última aula os circuitos em série, aula que a gente vai ver em paralelo, mas aí essa é a primeira lei de Ohm, e eu tinha pulado a segunda, né, que é a aula 20 aqui da nossa apostila. Então, a segunda lei de Ohm ela vai destacar para a gente o seguinte: dado um fio, tá? Imagina que isso aqui é um pedaço do fio que a gente vai analisar, tá? Ele vai ter um comprimento que nós vamos chamar de L, tá bom? Ele vai ter uma área aqui de fio, né? Uma grossura, vamos colocar assim, tá bom? A gente vai chamar de área, tá? E tem uma outra característica em que, dependendo do material do fio, né, ele vai ter valores diferentes, que nós vamos chamar de resistividade elétrica, e nós vamos denotar pela letra grega ρ, tá bom? E com isso, nós temos aqui a nossa lei de Ohm, a nossa segunda lei. A segunda lei vai dizer o seguinte, ó, que a resistência elétrica de um fio, ela vai depender, né, do que? Primeiro, da constante que designa o fio, seja ele de cobre, de ouro, de qualquer outro metal condutor, tá? Então vai ter valores diferentes para determinados materiais diferentes. E essa é uma informação que geralmente as questões trazem para nós resolvermos ela. Daqui a pouco a gente vai ver exercício sobre isso, tá? Nós vamos ter aqui a área de secção do fio, que seria basicamente a grossura do fio, tá? E o comprimento do fio. O quê? Da resistividade elétrica, como vocês podem ver aqui na apostila, vezes o comprimento do fio, vezes a área do fio. Aqui vale ressaltar um ponto importante, que o comprimento tem que estar em metros e a área tem que estar em metros quadrados, tá bom? Vou trocar aqui a cor para explicar uma coisa que às vezes é importante. Se por acaso, tá, gente,
o comprimento estiver em milímetros, tá? E a área estiver em milímetros quadrados, aí não precisa converter. Se um só tiver em milímetros, converte para metros, tá? Se ambos estiverem em milímetros, não precisa converter, pode fazer o cálculo direto, porque é como se o milímetro cortasse em cima e embaixo, então tá ok, tá? Então, algumas vezes a gente tem que tomar alguns cuidados, mas lembrando que tem que estar em milímetros tanto o comprimento quanto essa resistividade tem que estar em milímetros também, tá? A gente vai ver agora no exercício e vocês vão entender o que eu quero dizer com que tem que estar. Então, de forma resumida, a resistência elétrica do circuito vai depender da composição do fio que compõe o circuito, do comprimento do fio utilizado e da grossura do fio utilizado. Aqui nós temos que tomar cuidado com o seguinte detalhe, ó. O comprimento ele é proporcional à resistência. Isso significa dizer que está em cima da fração, visualmente falando. Aqui vale um detalhe que se eu aumento o comprimento do fio, eu vou aumentar a resistência, tá? Quanto maior, oi. Saiu a A tela. professora não tá dando pra ver mais nada. Deixa eu Apresentação. voltar a filmar aqui a tela. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, tá vendo agora? Sim. Então Sim. vai ser resistência. Agora, a resistência ela é uma grandeza Gente, tá me ouvindo? Sim, Então, eu acho que tava com problema na internet do Kennedy.